Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma coisa bastante saturada, todo mundo já ouviu falar dessas coisas e tá todo mundo de saco cheio, mas é importante a gente sempre comentar sobre isso, porque nunca é bom baixar a guarda. Bom, e o que é tão importante assim que a gente está vivendo há já 1 ano e meio, né? Basicamente só se fala sobre isso. A gente está no meio da pandemia da Covid-19, estamos agora, eu estou gravando esse vídeo em junho de 2021, então basicamente 1 ano e meio que a gente convive com essa pandemia que está dizimando aí milhares de vidas ao longo de todo esse tempo no todo o planeta, né? Então é realmente uma catástrofe que a gente precisa se manter atento o tempo inteiro. Bom, e com relação especificamente à oftalmologia, antes de mais nada vai uma curiosidade. O primeiro médico a alertar sobre essa pandemia que a gente está vivendo foi exatamente um oftalmologista. Ele começou a perceber que havia um monte de casos de conjuntivite estranha. A gente que trabalha com isso, a gente consegue identificar casos de conjuntivite e é interessante falar que não são somente conjuntivites virais, né? A gente tem aí conjuntivites virais, conjuntivites bacterianas, a gente tem alterações relacionadas a quadros alérgicos, imunológicos, enfim. Conjuntivite, na verdade, é uma gama de doenças, né? São vários tipos de conjuntivite. Então, quando a gente fala conjuntivite, não é só aquela que transmite de uma pessoa para outra. Pois bem, no caso da Covid-19, essa conjuntivite vinha associada a outros sintomas que não têm geralmente relação nenhuma com a conjuntivite. Então, a conjuntivite era um achado. É bem verdade que, diante da gravidade da situação, a conjuntivite é algo mais básico. Porém, é importante o alerta porque pacientes que desenvolvem conjuntivite, hoje em dia, a gente também vai pensar nesse quadro da Covid-19. Bom, então hoje, nesse vídeo, a gente vai centralizar alguns aspectos preventivos que você pode e deve tomar cuidado com relação a essa doença infernal aí que a gente está vivendo e que isso vai te ajudar a se prevenir também dessa situação. Bom pessoal, desde que apareceu a Covid-19 na humanidade, que as pessoas começaram a ficar em alerta por conta dessa situação, a gente começou a estudar demais essa doença, né? Então a gente hoje já sabe muito mais do que no início, mas a gente sabe também que precisa ainda haver uma evolução grande na própria medicina para que a gente consiga compreender melhor esses aspectos da doença. Nesse caso, como eu já falei, quem primeiro alertou o mundo sobre essa pandemia foi exatamente um médico oftalmologista que infelizmente veio a falecer em decorrência da própria doença, né? Na época que ele desconfiou que tinha alguma coisa estranha, não se sabia absolutamente nada sobre ela. E infelizmente esse médico morreu muito jovem por conta da Covid-19. De lá para cá, diversos estudos foram acontecendo aí nas diversas áreas da medicina, já que é uma doença tão catastrófica que diversas especialidades estudam essa doença porque ela causa danos em diversos órgãos e sistemas aí do nosso organismo, do nosso corpo. Na oftalmologia, dentro da sub-área da catarata, foi estudado inclusive se haveria um risco de transmissibilidade aí para o médico, para a equipe que estivesse dentro de um centro cirúrgico, com relação aos sprays, né? Que a gente, quando opera a catarata, a gente usa um equipamento que ele libera micropartículas, entre aspas, né? Vapores do líquido que a gente utiliza, né? É como se fosse vapor. Então, essas micropartículas poderiam transmitir vírus, poderiam ser seguras para toda a equipe, para o médico, para o próprio paciente, enfim. Haveria um risco de, durante a cirurgia, ocorrer uma transmissão da doença. Então, a linha de pesquisa na oftalmologia é diversa, inclusive com relação à Covid-19. E nesse caso, é interessante notar que algumas coisas foram feitas, já que a gente utiliza no dia a dia, né? E ainda nesse contexto de estudos, é importante a gente entender uma coisa. Existem formas da gente se contaminar com qualquer tipo de vírus, né? A gente não vai se contaminar porque o vírus está atrás da porta escondido esperando a gente abrir para ele contaminar a gente. Então, as vias mais comuns são através da pele, né? Da pele não íntegra, ou seja, uma pele que tem algum tipo de lesão, algum corte, por exemplo. A via respiratória, né? Que você inalando essas partículas aí que contêm o vírus, seja das mais diversas doenças aí, né, os mais diversos tipos de vírus que acometem o trato respiratório, a gente pode inalar o vírus e a partir daí desencadear a doença, né? Estamos falando nesse caso aqui especificamente de Covid-19, mas poderia ser, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção de via aérea mais alta, né, que um resfriado comum, por exemplo. E existem formas de transmissão sexual, existe forma de transmissão através de outras mucosas, por exemplo, a boca, o nariz, os olhos, e aí que entra a oftalmologia. Na nossa conjuntiva, ela é uma mucosa.
Então a gente tem na conjuntiva uma situação que tem uma maior vulnerabilidade, uma maior exposição ao risco de contágio por vírus. Não é à toa que a conjuntivite infecciosa acontece com mulheres que usam maquiagem compartilhada, acontece com quem pega numa maçaneta de porta e depois coça os olhos, acontece com aquela pessoa que pega na mão de alguém que está com vírus, né? E aí depois esfrega os olhos, enfim. Essa é uma forma comum de infecção nos olhos. Então, através da nossa conjuntiva, a gente termina se expondo a esses vírus e, eventualmente, a gente vai ter essas infecções, inclusive a Covid-19. Agora, é claro que esse risco é muito menor do que o risco inalatório quando a gente está falando da Covid-19. Então, é importante reforçar um primeiro hábito. É a primeira coisa que eu preciso comentar com vocês. Jamais com seus olhos. Em diversos vídeos vocês já me viram falando sobre isso. Não esfregar os olhos, não coçar os olhos, não levar a mão aos olhos, enfim. Tudo isso aí representa risco para a nossa saúde ocular. E, nesse caso da Covid-19, para a nossa vida, né? Então, é importante evitar esse mau hábito. Essa é a primeira dica. Além disso, pessoal, se você utiliza óculos, saiba que já foi feito estudo e as barreiras de proteção incluem os óculos. E aí a gente pode falar dos óculos de grau, que vão proteger um pouco mais, né? É claro que os óculos de grau eles têm aberturas laterais, superior, inferior, e isso obviamente não vai ser uma proteção completa. Mas se você utiliza óculos, eventualmente você tem um risco menor, né? Você tem uma exposição menor a partículas que estejam em suspensão e você entraria em contato com a mucosa, né? Uma outra forma de você se proteger, eu, por exemplo, que não uso óculos de grau, o que é que a gente pode fazer, né? Os famosos óculos de proteção. Esse modelo que eu tenho aqui é um modelo que é até parecido com óculos de grau, né? Eu utilizo ele em consultório. Então a gente usa esse tipo de óculos, a gente está ajudando na proteção. Existe barreira. Como esses são os óculos de proteção, a gente tem aqui, ó, lateralmente tem proteção, inferiormente. Ele é óculos que tem basicamente aí uma área muito maior do que precisaria para proteger o meu olho, mas é óculos de proteção que ajuda bastante a gente. Existem outros modelos, então se você utiliza óculos de grau, existem modelos que você coloca seus óculos de grau e ele vai por cima, então ele fica maior, né? Você coloca seus óculos de grau e ele vai ficar mais ou menos aqui assim, parecendo um astronauta, mas um astronauta protegido, né? E claro, a gente já ouviu falar, muitos de vocês já devem usar, é o Face Shield. O Face Shield é aquele protetor geralmente acrílico que a gente utiliza na frente aqui, né? Você pode utilizar com óculos também. Enfim, todas essas são formas de proteção. E agora, pessoal, vem mais uma outra dica. Se você desenvolver algum tipo de sintoma relacionado à parte ocular, seja em época de Covid, seja fora da Covid, se Deus quiser a gente vai se livrar disso muito em breve, independente do sintoma que você sinta, se apareceu qualquer tipo de coisa que você sabe que está fora do normal, não perca tempo, vá ao seu oftalmologista o quanto antes, porque, obviamente, como qualquer outra doença, quanto mais cedo a gente identificar a Covid-19, mais cedo a gente previne o risco de transmissão para outras pessoas, porque você vai estar expondo outras pessoas se você não souber que está doente, ou se você estiver doente e, entre aspas, fingindo não estar, né, ou achando que é uma rinite que atacou, ou que é uma gripe qualquer, enfim, pode ser uma gripe qualquer, pode ser uma rinite, mas é sempre prudente a gente pecar por excesso. Na medicina, o bom senso e a precocidade das coisas ajudam. Então, se você começa a sentir algum sintoma, ou se você teve um contato mais próximo com Covid-19, não retarde esse diagnóstico. Não adianta ter medo, né? Porque se você já se expôs e tem medo e a doença está ali, ela vai continuar ali. Se você simplesmente achar que não vai ser exposto à doença, mas no fundo você sabe que teve contato mais próximo com alguém doente, é claro que o seu risco é aumentado. Então é importante você fazer teste, é importante você comunicar às outras pessoas que você está fazendo um teste, porque ainda que não tenha saído o resultado, você já consegue alertar outras pessoas que você teve um contato mais próximo, e essas pessoas também podem tomar as providências, né, de se testar, de também manter um determinado isolamento, enfim. Todo cuidado é importante quando a gente trata de uma pandemia. A gente está numa situação que não está fácil, a gente compara, você já ouviu falando isso o tempo todo aí com outros médicos, outras pessoas que comentam que estamos numa guerra, né? E o inimigo de fato é invisível. Ele é invisível e é interessante, o vírus não é vivo, o vírus é uma partícula que ela depende da nossa célula para sobreviver,
ela, na verdade, ela consegue ali se manter viável, que é o termo que a gente utiliza mais, porque ela está dentro de uma célula, ela está fazendo mal a uma célula e usando os recursos dessa célula para se manter viável. Covid-19 é uma situação que a gente consegue, de certa forma, bloquear. Se você parar para lembrar, observe, você que utiliza as máscaras frequentemente, observe quantas infecções respiratórias que você teve no último ano. Quantas vezes você ficou gripado no último ano? Provavelmente a sua frequência de crises, né, de infecções foi menor, porque você tem uma barreira de proteção ali na máscara. A mesma coisa, se você proteger seus olhos, seja com seus óculos de grau, com face shield, com óculos de proteção, independente da forma que você utilizar, você tem dois efeitos práticos de prevenção, ou pelo menos de redução do risco, né, de você desenvolver uma infecção por Covid-19 ou por outras infecções virais aí que sejam transmitidas também pelos olhos. A primeira delas é, obviamente, o efeito de barreira, né? Se eu estou sem óculos, se uma pessoa espirra ou tosse ou, sei lá, goteja alguma coisa aí em mim, ela vem direto nos meus olhos, tá? Se eu tiver com óculos de proteção, esse risco diminui. Obviamente a gente não vai anular 100% o risco, senão ninguém pegava mais nenhum tipo de doença, mas a gente reduz bastante a chance de infecção quando a gente está com óculos de proteção. Com o Face Shield, a mesma coisa. Se você tem uma barreira protegendo, alguma coisa que algum perdigoto, que é o nome técnico também dessas gotículas de alguém que espirrou, que tossiu do seu lado, vai parar ali. O Face Shield vai ser uma barreira de proteção. Então o primeiro efeito quando você protege os seus olhos é o efeito, obviamente, de barreira, né? O segundo mecanismo que é interessante e é até mais indireto é o fato de você não coçar com tanta frequência. Se você está utilizando óculos e você tem a vontade de coçar, por exemplo, você vai ter que fazer dois movimentos. Você vai ter que tirar os seus óculos para esfregar os olhos. Você já sabe que não deve esfregar, nem coçar os olhos, nem levar a mão aos olhos, né? Os olhos não foram feitos para isso, tá? Então, basicamente, quando você tem um óculos no rosto, seja ele qualquer tipo, esportivo, de grau, de proteção, enfim, quando você tem esse tipo de proteção a mais, vai ser um trabalho a mais para você conseguir chegar lá na conjuntiva e esfregar. Esses dois mecanismos aí são interessantíssimos para proteção contra a Covid-19. E para finalizar, vem uma dica extra, um bônus aqui para você que ficou me prestigiando aqui até o fim do vídeo. Bom, já que a gente está falando de óculos, seja ele qual for, proteção, grau, esportivo, todos eles vão precisar de uma determinada manutenção. Você vai ter que fazer a higienização. Eu já fiz vídeo falando sobre a higienização de óculos aqui. O que eu falo naquele vídeo serve para também qualquer tipo de óculos. Então eu vou deixar aqui no card, você vai lá depois e dá uma olhadinha, assiste esse vídeo que também vai ser interessante. E lá tem uma coisa a mais que eu não vou falar aqui, mas que se você faz isso, ou se você fez isso algumas vezes, você vai perceber que você já teve prejuízo. Então dá uma olhada nesse vídeo depois, tá bom, pessoal? Então esse foi um vídeo mais explicativo para você que quer ter mais uma forma de proteção e saber que cientificamente já existem estudos falando exatamente sobre isso. Essa proteção extra nos olhos vai te ajudar a reduzir o risco de infecção. Nos meus atendimentos, só para finalizar, eu sempre uso esse rapazinho aqui, ele sempre está comigo. Associado a máscara, associado a touca, associado a luvas quando necessário, né? Enfim, então todo tipo de proteção é bem-vinda. No mais, eu desejo que você, seus familiares, seus amigos, todos os seus conhecidos estejam também se precavendo. Em breve, com fé em Deus, a vacina para todos chega. Já estamos avançando aí nessa etapa também e a gente vai sair dessa, se Deus quiser. E eu desejo aqui o melhor para todos vocês. Muita saúde para todos. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Vitor França, médico oftalmologista, e esse canal aqui é para ajudar você a esclarecer dúvidas, tirar dúvidas sobre oftalmologia. É um canal voltado para pacientes e que a gente tem vídeo aqui toda semana. Então inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você achar que está precisando aprender esse tipo de conteúdo e estou às ordens. Qualquer coisa é só mandar seu comentário aqui embaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.